quase foi de arrasta, cara. Imagina você acordar à noite com um prisioneiro apertando a faca no teu pescoço. Foi exatamente isso que aconteceu com o Diddy lá dentro da cela dele, lá no centro de detenção metropolitano do Brooklyn. Era óbvio que se tratando do Diddy, muita coisa não ia acontecer. E aconteceu. A condenação dele foi de 50 meses e muita coisa pode acontecer durante todo esse tempo. Até porque ele não é um preso qualquer, né? Ele tem muita visibilidade. Um preso desse na cadeia, pô, pode virar troféu a qualquer momento. Mas imagina só, cara, o Diddy, acostumado com os maiores luxos que o dinheiro pode comprar, pô, e de repente, cara, o maluco acorda numa cela de cadeia, à mercê de um outro preso. Podia cancelar o CPF dele ali a qualquer segundo. Pois é, foi divulgado que o Diddy foi ameaçado por outro preso com a faca no pescoço. Esse atentado não é tão recente assim, mas ele veio à tona durante a audiência de sentença e só agora nessa semana que virou notícia. Então vem comigo que eu vou explicar os detalhes de tudo que rolou nesse dia e o que o Diddy pode esperar da vida nos próximos meses. E se você quiser ficar por dentro de tudo que acontece nesse caso e nos outros casos também da celebridade, não só disso, né, no mundo da cultura pop no geral, se inscreve nesse canal, ativa o sininho, eu te garanto que aqui você não perde nada. Quem narrou essa história foi o Charlotte Finney. Ele é um amigo íntimo do Diddy, ele contou pro jornal Daily Mail, há umas semanas atrás, que o Diddy passou um dos maiores sufocos da vida dele na cadeia. Era uma noite qualquer, no centro de detenção federal do Brooklyn, o Diddy tava lá dormindo normalmente na cela, quando de repente, né, no meio da madrugada, ele acordou com um sujeito, tipo um outro presidiário em cima dele com uma faca encostada no pescoço dele, cara. Imagina um cagaço, meu. Não passava nem Wi-Fi, né, cara? Bom, o amigo do Diddy não soube dizer se os guardas chegaram pra interromper esse atentado ou se o Diddy lutou contra o sujeito sozinho. Mas tudo leva a crer que a intenção do detento era, sim, intimidar o Diddy, pelo menos isso. Então, apesar de ser uma situação que podia ter acabado, tipo, num banho de sangue assim, sabe, no estalar de dedos, o objetivo parece que não era exatamente esse. Por enquanto, percebe? As fontes próximas do Diddy dizem que a pessoa fez terror pra mandar um recado. O cara teria dito pro Diddy nesse dia que ele poderia pegar ele a hora que ele quisesse. Isso seria pra deixar o Diddy em estado de alerta, sabe? O cara dentro da cadeia, pô, tem que ter olho atrás, né? Bom, o Diddy já deve ter, mas vai ter que ter dois. Sabendo que a qualquer momento o cara poderia terminar o que ele começou ali, percebe? O cara tava dormindo, o Diddy acordou com o cara com a faca no pescoço. Pô, por que precisou esperar o Diddy acordar? Ou seja, o Diddy sabe agora que não vai poder dormir direito. Como se a intenção naquele momento, sabe, não fosse dar um fim no Diddy ali naquela hora, mas fazer um terror psicológico, deixar o Diddy ciente que ele tava na mão do cara. Essa história até foi citada lá na audiência que rolou no começo do mês, onde foi divulgada a sentença de prisão do Diddy. Mas eles só foram divulgar isso agora, nesses últimos dias. Na audiência, o advogado de defesa do Diddy, o Brad Steele, ele contou pro juiz que foi um guarda que parou o detento e evitou a tragédia. Mas depois dessa, os amigos e a equipe de defesa do Diddy estão preocupados com a segurança dele, né? Mesmo ele estando o tempo todo numa ala especial do presídio, onde ficam os criminosos famosos, separados dos presos comuns, justamente para evitar esse tipo de ameaça. Então a gente vai crer em quê? Que foi um outro famoso que fez isso com ele? Se eu pensar, né? Bom, o fato desse caso ter sido contado na audiência de condenação do Diddy também pode significar que a defesa usou essa ocorrência como uma tentativa de fazer o juiz ter um pouquinho de pena do Diddy, sabe? Ou pelo menos tentar deixar ele num lugar menos hostil que a prisão do Brooklyn, onde ele tá. Mas pelo visto o argumento não adiantou nada. Ele tá até hoje lá aguardando uma transferência. Lembrando, galera, que essa cadeia que ele tá agora tem o apelido de Inferno na Terra. Ela é a mais violenta do país e mesmo numa